A descoberta, na verdade, da transgeneridade, ela surgiu no entendimento do que essa palavra significava, na verdade. Porque a transição de gênero, na minha vida, ela acontece de uma maneira muito fluida. Minha transição, ela sempre existiu. Não houve um momento de transformação. Ela sempre existiu. Eu sempre fui a Wallace, né? Nesse entendimento, nesse percurso aí. A identidade trans mesmo, eu só vim conhecer em 2003. Porque até então eu não sabia que existia. Eu morava no interior de São Paulo, nasci em São Paulo, mas morava no interior de São Paulo e nunca tinha ouvido falar sobre homens trans, essas coisas. E em 2003 eu conheci um grupo de travestis transexuais, mulheres, e elas me falaram que existiam FTMs, elas usaram esse termo. Eu fui pesquisar na internet e aí eu encontrei o que realmente eu era. Eu sempre fui a criança diferente, então eu sempre gostei mais de boneca e dessas coisas. E aí quando aconteceu foi muito natural. Eu só fui trocando minha roupa e aí depois eu comecei o tratamento hormonal e depois eu me reapresentei para minha família e foi bem natural mesmo. Na verdade, desde que eu consigo me lembrar, que é por volta dos 4 anos, que, na verdade, segundo um estudo, as crianças começam a ter memórias da infância dela aos 4 anos. Então, desde os meus 4 anos, eu consigo me lembrar que eu já tinha esse sentimento, né? Então, o que aconteceu mesmo foi eu conseguir dar um nome para ele. E isso aconteceu quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Eu tava procurando pela internet formas de me parecer com um menino. E não sei explicar exatamente como eu esbarrei no termo transexualidade. A pessoa trans, ela não vai se identificar com o gênero que lhe foi atribuído quando nasceu, né? Enquanto o que a gente diz das pessoas cisgêneras são aquelas pessoas que no seu desenvolvimento se identificam com a própria genitália, se identificam com o gênero que lhes foi designado quando nasceu. E na vida adulta outras dificuldades são enfrentadas, como a capacidade de ter um relacionamento, a capacidade de achar um emprego, né, como lidar com o nome social, com as mudanças de registro e tudo mais, né? Então, as possibilidades são diversas e elas são bem individuais, né? Cada um vai ter as suas facilidades e as suas dificuldades de acordo com o meio em que vive, de acordo com como é que foi essa descoberta. Ela pode ser de uma maneira muito mais tranquila, quando a pessoa tem a possibilidade de falar sobre isso, quando a pessoa tem a possibilidade de buscar um serviço de saúde adequado, né? Ou esse processo pode ser muito disruptivo, pode trazer bastante sofrimento para o indivíduo, né? Isso vai depender do contexto no qual esse indivíduo está inserido. Em relação à retificação de nome, é algo muito complicado. É muito complicado mudar o nome, porque não tem uma lei. Não se tem uma lei, nesse caso pode, nesse caso não pode. Fica a critério do juiz. E essa decisão é baseada na opinião dele. Eu não altero, mantenho meu nome de registro desde então, por acreditar que a legitimação não deve partir de uma terceira pessoa. Então, quando eu digo que sou mulher trans, chamada Wallace, sem cirurgias físicas, sem passar o processo de hormonoterapia, ou seja, mulher sem peito e com pau, é dizer que eu me afirmo enquanto mulher trans e que nada e nenhuma outra pessoa vai dizer o contrário, sendo a certeza que tenho do que sou. Bom, eu entrei com a minha retificação de nome para fazer há um mês atrás. Eu acho que deveria existir uma lei, como existe na Argentina, a Lei da Identidade de Gênero, que tem um projeto, inclusive, que leva o nome do João Nery. É um projeto de lei que o deputado Jean Willis colocou, mas ele não vai para frente na atual conjuntura que a gente está, com certeza. Mas eu acho que a gente não precisaria entrar num processo com juiz e tal por questão desse nome. O que os juízes exigem é que haja um laudo afirmando que a pessoa tem uma identidade de gênero diversa daquela que ela efetivamente nasceu, daquela identidade constante do documento. Na verdade, a legislação ainda não percebeu isso.
o legislativo ele é desenvolvido por pessoas eleitas, e as pessoas eleitas ainda têm dificuldade de defender a população LGBT. Por conta disso, quem na verdade assumiu esse papel é o Poder Judiciário. Tanto que as mudanças têm sido feitas pelo Poder Judiciário, pelos juízes e pelo Supremo Tribunal Federal. Eu me baseei na Constituição Federal, na ideia de dignidade da pessoa humana, e que a dignidade da pessoa humana autorizaria a mudança do nome para as pessoas se reconhecer e ser reconhecida como ela efetivamente é. Eu acho que precisa de incentivo mesmo, de incentivo econômico, né? A gente vê que existem ótimas ideias, existem ótimos projetos, né? Existe bastante coisa aí sendo conversada, mas eu não vejo muito retorno econômico. Enquanto o governo continuar mantendo as pessoas trans na invisibilidade, né, a gente vai continuar com violação de direitos humanos, vai continuar com episódios de violência, vai continuar com episódios de preconceito, né? Então eu acho que é preciso mais campanhas, tanto educativas, né, como maior investimento econômico nos programas que já existem, porque senão eles tendem ao fracasso e vão acabar. Eu acho que a transcidadania teve um papel fundamental para a melhoria de condição primária dessa população, né? E tem uma questão da saúde, né? Os centros de tratamento e o centro de referência da diversidade, enfim. É todo um amparato social que esse programa nos cedeu. Acho que esse programa ele é um pouco falho, porque eu só fui descobrir sobre ele muito depois de ter começado a minha transição. Não é algo que é recorrente, assim, não é algo explícito, sabe? Você tem que ter muito conhecimento da causa para saber que existe isso. E também a fila de espera é muito, muito difícil, até para você conseguir o atendimento psicológico ou a terapia hormonal pelo SUS é bem mais difícil. Tem uma fila de espera, então eu acho ele bem falho, esse programa. Eu me inscrevi 8 de janeiro de 2015 e foi inaugurado dia 29 de janeiro, que é o Dia da Visibilidade Trans. Aí foram 100 pessoas. Nessas 100 pessoas foram mulheres transexuais, homens trans e travestis. E no meio dessas 100 pessoas, eu tentei me dedicar bastante, porque a minha realidade era muito cruel, não só como minha, como todas. Mas eu queria sair daquilo, eu queria uma oportunidade, eu queria buscar uma abertura para me sair da marginalização. E eu tentei me esforçar muito, tanto que eu fiquei conhecida como a primeira de 100. Até jogar no Google, Amanda Marfa e sai, primeira de 100. Por que a primeira de 100? Que eu fui a primeira a ser inserida no mercado de trabalho, a primeira a me formar no ensino médio e a primeira a tirar a nota melhor entre 100 no Enem de 2015. E então qualquer coisa que apareça, tanto uma matéria, um trabalho, um programa, principalmente um programa que deu um suporte para nós, é muito bem-vindo. A maneira com que a gente está sendo inserida, representada, ela não condiz com a realidade. Porque muitas das vezes, sempre houve, por exemplo, em programas de comédia, de humor, pessoas travestis sendo representadas, ou homossexuais, de maneira muito caricatural. E é assim que é. Fico muito feliz, e há um respiro, e isso é muito bom, quando a gente vê que há uma representatividade, diferença sobre essa questão de representatividade e de fato ter reduzido, por exemplo, a questão da discriminação. Porque a gente tá lá na televisão, mas a gente tá majoritariamente nas ruas. 90% da minha população se prostitui. E por quê? Se é moda? Entende? Não deveríamos estar. Quando você começa a identificar exemplificações midiáticas do que é ser
uma travesti do que é ser uma mulher transexual ou do que é ser um homem trans, isso é muito pesado. Porque se a gente começa a analisar também, quando a gente começa a ver a mídia difundindo nossas histórias com personagens que não são personagens trans, fica muito difícil. Porque, de novo, parece como se nós não tivéssemos capacidade. Não que nós queremos estar ali porque nós achamos que nós devemos estar naquele espaço, mas que as pessoas elas devem ouvir o que nós temos a dizer a respeito de nós mesmos e aplicar isso dentro da sua obra. É muito difícil quando você começa a ver interpretações do que é ser uma travesti e do que é ser uma mulher transexual num contexto de visão cisgênero da sociedade. Porque talvez para você que esteja me enxergando, você identifica que eu sou apenas um homossexual que modificou o seu corpo. Mas dentro da minha transexualidade, na minha visão, na minha existência, no meu cotidiano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é isso. Quando as pessoas pensam em fazer um programa ou alguma coisa ligada ao movimento não, às pessoas transexuais ou travestis, elas não procuram as pessoas, entendeu? Então, assim, quem melhor para falar de nós que não sejamos nós, né? Anteriormente, a ANTRA ela já havia sido pensado como uma articulação nacional de transgêneros, só que depois que nós identificamos que o movimento de travestis e transexuais, que hoje nós temos 3 sujeitos, que são as travestis, as mulheres transexuais e os homens trans, essa palavra transgênero não nos representava de verdade, porque nós somos pessoas com uma identidade já construída e definida, e nosso gênero também, né? A partir do princípio que a gente fala que as travestis, elas têm gênero feminino definido, os homens trans têm gênero masculino definido e as mulheres transexuais também têm gênero definido feminino, a gente não consegue se englobar dentro desse guarda-chuva dessa transitoriedade de gêneros. Porque a gente vive o nosso gênero 24 horas, diferente de outras siglas que a gente sabe que existe. E aí, quando foi por volta de 2002, a ANTRA ela mudou de nome de Articulação Nacional de Transgêneros para Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Se a gente for fazer uma análise de que 30 anos a gente estava sendo massacrada, torturada, não que hoje não aconteça isso, né? Hoje em dia acontece menos com relação ao passado, que era muito pior, porque antigamente era uma coisa muito mais nítida, muito mais escrachada. Era comum uma travesti sumir dentro de um camburão da polícia, ser assassinada na rua e as pessoas não estarem nem aí. O que deveria ser feito, realmente ter uma lei que puna as pessoas que façam isso. Porque, infelizmente, não acontece nada. Geralmente, nos boletins de ocorrência, não aparece que foi transfobia, não aparece que foi homofobia. Né? Foi um assassinato. Mas a gente sabe que se você for ver assassinato de outras pessoas, o cara vai matar alguém, ele vai lá e dá um tiro na cabeça e mata. Agora, quando você vê assassinato de pessoas trans, um requinte de crueldade que você não... É pedrada, é paulada, é cortar o órgão genital, é empalar. Então, assim, é uma violência que você não entende por quê, né? Acontece isso. Então não é um simples assassinato, não é um simples homicídio, né? É ódio, é requinte de crueldade total. Então, assim, enquanto não tiver uma lei que realmente nos proteja, nós, infelizmente, vamos estar aí correndo esse risco o tempo todo. Eu acho que um bom começo seria não deixar de ser doença. Mas mesmo se fosse uma doença, não justifica uma agressão. Tem que ter o respeito, né? Porque como você vai... Eu realmente não consigo entender a violência. Eu não consigo entender o que uma pessoa... O que passa na cabeça de uma pessoa pra ela simplesmente agredir a outra que tá andando na rua porque essa pessoa é trans. Ou porque essa pessoa é homossexual. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça isso. Essa violência é muito gratuita. Porque aquela pessoa não tá te fazendo nenhum mal. Ela não tá nem te ameaçando. Você pode... Os agressores podem até estar se sentindo ameaçados, mas eles não estão sendo ameaçados. Não interferem em nada na vida deles. Então eu não consigo entender por que tem essa violência. Porque os mesmos que cospem a gente de dia são os mesmos que amam de noite. Então esses mesmos hipócritas querem isso, que nós servimos como objetos sexuais para as fantasias dele, e ele continua na sociedade como um homem heterossexual normal, e nós somos os carros da sociedade que eles querem fazer. Todo esse conservadorismo, né, que às vezes vai acontecendo na sociedade ao longo do tempo, e se a gente olhar para a história do nosso país, a gente consegue perceber vários ápices aí, vários períodos em que o conservadorismo se levanta, né? A gente percebe que são os momentos em que mais direitos humanos são violados.
né? E quando a gente está falando da população LGBT como um todo, né, especificamente, é uma população vulnerável, né, e é uma minoria que acaba sofrendo bastante violação de direito. Enquanto as pessoas não respeitarem o outro, não tiverem a tolerância e a empatia pelo outro, pode ter a lei que quiser. Esse quadro não será alterado. Então, acredito que daqui a 10 anos nós estaremos cada vez mais e mais em outros espaços e que estaremos aí do outro lado, como estudantes construindo o material, não mais como pessoas que estão promovendo conteúdo para o material.